Pai querido e amado, diante da Tua presença, nós mais uma vez estamos, porque rendemos o nosso coração inteiramente a Ti e queremos do céu ouvir uma palavra para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada aqui nessa terra, porque tudo que nós mais queremos é cumprir o sonho e o propósito que o Senhor tem destinado para nós, Senhor, enquanto nós caminhamos aqui nessa terra. Então, Pai, eu te peço, fala conosco hoje de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima, de uma maneira poderosa, Senhor. E eu te peço com muito temor e tremor, reconhecendo os meus pecados, as minhas falhas, eu te peço perdão, Senhor, por elas. E mais, usa-me, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos hoje aqui, Pai, para que através da minha vida seja um canal de bênção na vida de todos os meus irmãos, de toda essa casa, de toda essa igreja. Fala conosco hoje com expectativa, Senhor, de céus abertos, aqui nós estamos. Assim nós oramos, desde já te agradecendo em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 15. Atos 15. A partir do versículo 36. Eu vou ler na NAA. Põe na NAA para mim, tá? Diz assim: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Na semana passada, nós falamos sobre relacionamentos, construindo relacionamentos de aliança. Quem estava aqui na semana passada? Dá um oi para mim aqui. Glória a Deus. Você fez amizades de verdade a partir da semana passada? Hein? Importante, nós somos amigos aqui, né? Quem falou eu amo você para um amigo aqui? Vai. Vamos treinar de novo. Olha para quem está de sorte e diga assim: eu amo você. Pode falar, irmão. Pode falar, irmão. Não tem nada de... Hein? Então nós aprendemos, nós queremos viver, nós queremos uma igreja cheia aqui, amém, amados? Mas não uma igreja cheia para dizer que é uma igreja grande, nós queremos ser uma igreja grande, não pela quantidade de pessoas, mas pela quantidade do impacto e relevância que nós fazemos nessa cidade, em todas as áreas, na vida das pessoas, em todas as esferas de atuação de uma cidade, de uma região. E nós entendemos que o relacionamento com irmãos é exatamente aquilo que nós precisamos para ver e para viver o reino e ver o reino de Deus sendo implantado nessa terra. E ainda na semana passada, refletindo um pouco sobre a palavra, é um desafio demais para nós. Nós vivemos entre irmãos. É por isso que você vai ver na sua Bíblia o apóstolo Paulo falando: se esforça, cara, se esforça. Você precisa se esforçar para viver com seu irmão, você precisa amar ele, e amar como Cristo nos amou. E assim a gente vai vendo a palavra de Deus nos exortando, nos instruindo, né, a nós amarmos uns aos outros. Por que que a palavra nos diz isso? Porque é difícil demais amar o nosso amigo, ao nosso irmão. Agora eu quero que você olhe de novo para ele e diga assim: como é difícil te amar. Diga para ele: é difícil demais amar. É difícil, por quê? Porque a gente é diferente. A gente é diferente demais um do outro. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra coisa. Um foi criado de uma forma, outro foi criado de outra forma. Um
gosta de pastel de carne, outro gosta de pastel de frango. A pastora estava em casa e falou assim: meu Deus, quem é que gosta de pastel de frango? Aí a gente olhando na lista, o Ernesto encomendou 6 pastel de frango. Falei: meu Deus, gente. Mas enfim, a gente tem gosto para tudo. Então a gente faz pastel de frango, porque tem gente que gosta de pastel de frango. Então é um desafio que a gente tem, de a gente se relacionar com pessoas que são tão e completamente diferentes uns dos outros. Só que a gente está aqui, cara. Isso aqui não é um clube, não é uma sociedade onde você chega aqui, bate seu cartão, né, seu QR Code na entrada e faz a sua reclamação, paga a sua mensalidade e na semana que vem você vem se divertir de volta no clube. Não, nós somos irmãos aqui, nós precisamos ter, não mais que irmãos, nós não somos mais servos, somos amigos uns dos outros. Nós precisamos aprender a conviver com essas diferenças. E aí durante a semana, eu orando pela palavra qual a palavra que o Senhor gostaria que eu trouxesse aqui, nesse final de semana, e o Espírito Santo me impeliu a continuar falando desse tema. Falou: Marco, fala de novo, cara, porque tem gente que não entendeu, e quem já entendeu, glória a Deus, que a gente precisa reforçar esses princípios, amém? Então vou repetir a palavra de semana passada, tudo de novo, amém? Estão comigo? Amém, queria ver, né, se eu fosse repetir. Mas a gente vai falar de novo sobre relacionamentos. E por quê? Porque o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Porque é difícil a gente conviver, então a gente precisa entender princípios do que é conviver. Se nós queremos ser uma igreja forte nessa cidade, se nós queremos ver Jesus sendo adorado, como nós cantamos as canções tão maravilhosas hoje aqui, se nós queremos ver famílias sendo restauradas, como as nossas foram, como eu e você fomos, nós precisamos entender esses princípios de relacionamento e o poder que esses relacionamentos têm. Tem alguém comigo aqui? Então, eu fui para a palavra, e a palavra de Deus me mostra que se a gente precisa ser irmão, a gente precisa se amar, a gente precisa conviver. Aí eu fui para a palavra, sabe o que Deus me mostrou na palavra? Exatamente a briga entre irmãos. Me mostrou a briga entre irmãos, ver 2 caras fechando a lenha. Você já brigou com seu irmão? Quem já brigou com seu irmão? Quem já brigou com o irmão dentro da igreja aqui? Quem já brigou? Quem não brigou vai brigar. Porque essa é a ordem natural das coisas, vai brigar. É assim que acontece. E aqui a gente está vendo uma briga com o irmão na Bíblia, cara. Tem uma briga na Bíblia. E eu quero discutir um pouco com vocês sobre o que está acontecendo aqui. E a gente vai falar um pouco sobre o personagem dessa história, um cara chamado Barnabé. E Barnabé é um personagem aqui tão extraordinário que merece uma atenção e uma importância fundamental aqui na história da igreja. Barnabé. E esse texto aqui ele fala para nós, usando esse exemplo da vida de Barnabé, mostrando aqui o poder que os relacionamentos têm no meio da sua igreja. Então, nós precisamos entender um pouquinho aqui o que está acontecendo por de trás dessas linhas antes de eu pregar aquilo que o Espírito Santo pediu para que eu possa pregar, amém? Vocês estão comigo? Então nós vamos rever um pouquinho sobre a história aqui desses personagens. Peço que você não se distraia, venha comigo aqui, que a gente precisa entender um pouquinho o que está por detrás aqui dessa situação que está acontecendo em Atos 15, desse tal desentendimento tão sério entre Paulo e Barnabé por causa de um cara chamado João, ou chamado Marcos, né? Então esse Marcos aqui, João Marcos, que a Bíblia está falando, é o Marcos do Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, né, o Evangelho de Marcos. Então é esse cara aqui. A briga de Paulo e Barnabé foi por causa de um cara chamado Marcos, João Marcos. Então Paulo aqui, no contexto, né, no pano de fundo aqui, Paulo está prestes a fazer aqui a sua segunda viagem missionária. A gente vai explicar sobre essas viagens missionárias no nosso curso bíblico aqui, no Conheça a Sua Bíblia, nas quintas-feiras. Então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas Paulo está prestes a entrar na sua segunda viagem missionária. E Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo falou assim, não vai levar. Então eles não conseguiram entrar num acordo, e aí os dois se separam aqui. Barnabé volta para sua casa, que ficava em Chipre, e Barnabé leva com ele Marcos, leva João Marcos, e Paulo escolhe
um outro companheiro. Já que Barnabé foi embora, ele levou Marcos com ele, e escolhe um outro companheiro chamado Silas. Então ele leva outro companheiro com ele. Quem é esse Marcos? Já falamos que esse Marcos aqui é o cara que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas por que esse cara aqui, esse Marcos aqui do Evangelho de Marcos, causa esse alvoroço? Por que ele causa essa contenda, essa briga entre irmãos? Aí a gente vai entender, não precisa abrir, mas lá em Colossenses 4:10, vai dizer que ele era primo de Barnabé, então ele tinha um parentesco com Barnabé. Então Marcos aqui, ele foi uma figura muito importante no início da história da igreja primitiva, porque na casa desse cara, na casa de Marcos, que era muito provavelmente, era o centro de encontro da igreja de Jerusalém, do início da igreja de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém aqui, ela controlava toda a expansão do cristianismo naquela época, todo o avanço, todas as direções missionárias eram na igreja aqui de Jerusalém, e essa igreja de Jerusalém estava na casa aqui de Marcos. Atos 8, vai falar, não precisa abrir, mas fala que esses cristãos aqui, quando eles foram dispersos por causa da perseguição, diz aqui que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Então a igreja, o povo foi disperso, eles foram embora, vazaram de Jerusalém, porque houve uma perseguição terrível aqui, e eles, os apóstolos, ficaram em Jerusalém. Ficaram aonde? Na casa de Marcos. Aí Atos 12, lá no versículo 12, também não precisa abrir, só estou citando aqui para você não duvidar do que eu estou falando. A igreja, essa igreja, ela está reunida na casa de Maria. Quem é Maria? Mãe de Marcos. E essa igreja aqui, que estava reunida aqui na casa de Marcos, ela estava sofrendo uma terrível perseguição. Ela experimentava aqui nesses dias o luto de um jovem, pela morte de um jovem chamado Estevão, que foi morto a pedradas. Que ela experimentava aqui o luto de Tiago, onde Herodes havia mandado decapitá-lo. Então ele foi morto à espada, e aqui a igreja está reunida em oração, num lugar, numa casa. Que casa era essa? A casa de Marcos. Então Marcos aqui, amados, quem está aqui? Marcos, muito provavelmente, ele era uma pessoa muito ligada à seita, ou melhor, aos judeus, aos cristãos judaizantes. Porque o que acontece? Ele não era muito simpático à inclusão de gentios na comunidade cristã. Então, deixa eu lembrar para você, lá em Atos 15, num dos capítulos de Atos 15, nesse que a gente leu aqui, houve uma discussão muito tensa aqui, e muito séria, acerca entre cristãos aqui, judeus e não judeus. Então essa era uma das discussões sérias aqui, porque havia alguns discípulos, havia alguns cristãos ali que eles não queriam, eles achavam que a palavra de Jesus e a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, era somente para os judeus. E se tivesse algum gentil, alguém que era de outro povo, que quisesse seguir a Jesus, eles faziam uma certa separação, uma certa distinção. Eles não queriam muito perto deles, então eles sentavam em mesas diferentes, sentavam um pouco mais afastado, e eles queriam, alguns inclusive judeus, ou melhor, cristãos judaizantes, eles queriam inclusive que alguns desses cristãos, desses gentios, fossem circuncidados como os judeus, fizessem todas as práticas, todos os rituais, tal qual na lei de Moisés. Então havia aqui uma quantidade, alguns primeiros cristãos, que eles não eram muito adeptos aqui aos judeus, ou melhor, aos gentios, convertidos. Então esse encontro aqui, entre esses judeus convertidos, esses gentios, gerou muito problema na história da igreja, no início da história da igreja. E Marcos aqui, ele muito provavelmente, a história vai dizer, a teologia vai dizer, com vários detalhes, que não precisam entrar em detalhes aqui, mas que ele era muito provavelmente um desses cristãos muito conservador no sentido de ser um judeu muito conservador. Ele era um cristão, mas ele era muito adepto ainda a toda a ritualística, cerimonialística do judeu. Então ele não era muito favorável à inclusão de gentios na comunidade dos judeus convertidos. E foi provavelmente esse o motivo pelo qual Marcos, ele abandonou a primeira viagem missionária
de Paulo. Ele abandonou Paulo na primeira viagem missionária, que junto com Barnabé, os dois estavam pregando ousadamente aqui para os gentios. Você vai ver isso lá em Atos 13, como você lê na sua Bíblia. Então eles estavam ganhando muitas vidas entre os gentios, e em algum determinado momento Marcos vai embora. Ele abandona eles, fala assim: cara, eu não concordo com essa parada aí, e vai embora. E agora vem uma discussão, porque aqui no final do capítulo 15, Paulo e Barnabé, eles resolvem aqui partir novamente para a segunda viagem missionária, e Barnabé quer levar Marcos de volta para a viagem, mas Paulo vai falar assim: de jeito nenhum, cara, mas não vai levar mesmo, não vou levar mesmo. Como é que um cristão judaizante, esse cara vai atrapalhar de novo a nossa viagem missionária, vai atrapalhar o nosso ministério entre os gentios? E Barnabé diz assim: não, ele vai sim. Paulo fala: não vai. Barnabé diz que vai, Paulo diz: não vai. E aí os dois brigam de verdade a ponto de se separar. Foi uma discussão muito intensa. Diz ali no versículo 39, põe para mim, diz: houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então houve uma briga por causa de Marcos, desse Marcos. Então quem é Barnabé? Vamos voltar de volta para Barnabé. A história diz que Paulo e Barnabé, muito provavelmente eles eram amigos já de infância. Isso que a teologia vai dizer. É Barnabé quem é o primeiro cristão convertido aqui, um cara aqui judeu convertido, melhor, que acolhe Paulo na comunidade aqui de Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Quando Paulo se converte, veja, lembra quem matou Estevão lá? Paulo estava lá. Então Paulo era um terrível perseguidor e assassino de cristãos, da seita do caminho, daqueles que seguiam a Jesus. Quem está aqui? Vocês estão aqui? Então Paulo aqui, ele matava e perseguia cristãos, mas em um determinado momento, onde Paulo estava indo a caminho de Damasco para prender e matar cristãos, o Senhor Jesus aparece para Paulo numa visão, e Paulo, você vai ler lá em Atos 8, 9, você vai ler ali, e Paulo, ele se converte, ele tem um encontro com Jesus, e Paulo muda, ele se converte, tem sua vida mudada e transformada. E agora Paulo, que ele está aqui, que ele se converte, os cristãos que estavam ali, que seguiam a Jesus, eles não confiavam em Paulo. Você imagina, cara, você imagina se nos dias de hoje tem alguém aqui entre nós que a gente conhece na cidade, que está matando a gente, matando toda a galera que é das igrejas. E daqui a pouco você ouve que esse cara se converteu. Quem aqui teria coragem de sentar do lado desse cara ou dar boas-vindas para ele na porta da igreja? Se olhar de longe, sim ou não? A gente é assim, cara, a gente é desconfiado, entendeu? Você olha por mão de lado assim, aquele aí se converteu, tem que ser Jesus, porque aquele ali, a gente esquece aquilo que Deus fez na vida da gente, só olha para o outro, né? Mas o fato é que Paulo tocava o terror, matou muita gente, e agora ele se converte, e a igreja morre de medo dele, a igreja não confia nele, acha que ele está só se infiltrando ali, mas Barnabé vai e avaliza o cara. Barnabé avaliza, ele era amigo de Paulo, ele avaliza a conversão de Paulo. Barnabé vai lá buscar Paulo lá em Tarso, e vai lá e traz Paulo para Antioquia, e eles dois juntos vão pastorear a igreja de Antioquia. Então é Barnabé aqui que ele integra, ele faz a integração de Paulo na comunidade cristã, e promove a iniciação ministerial de Paulo. É Barnabé que faz isso. Só que agora, voltando para Atos 15, para você entender, quando Paulo discorda de Barnabé sobre Marcos, Barnabé bem que poderia falar umas boas verdades para Paulo aqui, que provavelmente, muito provavelmente, eu e você falaríamos. Barnabé bem poderia aqui jogar na cara de Paulo e falar assim: Paulo, você lembra, Paulo, que quando você se converteu, quando você conheceu a palavra de Deus, quando você se converteu, ninguém, cara, botava fé em você, e eu fiz a introdução de você na comunidade de Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Você lembra, Paulo, que quando ninguém botava fé em você, eu pus a minha mão no fogo por você, cara.
Barnabé podia ter jogado umas verdades na cara. Você lembra, Paulo, que nenhum dos apóstolos queria conhecer você e dar acesso à intimidade da igreja, mas eu fui lá e eu apresentei você para ele, eu apresentei Pedro para você, Paulo, eu apresentei Tiago para você. Você lembra, Paulo, que quando você estava lá em Tarso, abandonado, esquecido, eu fui lá, eu busquei você e levei você junto comigo, para nós dois juntos pastorearmos aqui a igreja lá de Antioquia? Você lembra, Paulo, que eu fiz de você um líder na igreja de Antioquia junto comigo? Agora você vem falar essas coisas. Você lembra, Paulo, que lá na igreja de Antioquia, que ela comissionou aqui a sua primeira viagem missionária, e quem estava lá com você? Eu estava lá com você. Você lembra disso, Paulo? Agora, Paulo, é a sua vez. Se você aprendeu alguma coisa sobre ser cristão na sua vida, agora é a sua vez, Paulo, de você dar um passo atrás e trazer João Marcos e acreditar nele, porque lá atrás todo mundo desistiu de você, mas eu não desisti não, cara. Agora é hora, Paulo, de mostrar se você é crente de verdade e você dá uma chance aqui para Marcos. Provavelmente essa seria a minha fala e a sua fala, sim ou não? Nenhum amém, mas eu acredito que essa seria a sua fala também. A gente é assim. Só que Barnabé não é assim. Barnabé não é assim. Sabe o que ele disse? Tudo bem, vai. Pô, você é meu amigo, Paulo. Não vamos mais discutir aqui. Eu não quero ser um problema para você na sua caminhada ministerial, na sua missão aqui de implantar a igreja para os gentios. Então, se você acha que Marcos vai ser um embaraço para você, tudo bem. Segue o teu caminho aí que eu vou ficar com Marcos. E é um momento, esse é um momento que a gente vê e aprende uma lição. Porque esse aqui é o momento de uma ruptura ministerial, é uma ruptura de um projeto, aqui é uma ruptura de um trabalho, mas não necessariamente é uma ruptura de relacionamento. Quem está aqui? Que lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo, não precisa abrir, mas Paulo recebe, reconhece a Barnabé. Inclusive você vai ver lá nessa carta aos Coríntios, que Paulo vai dizer para a igreja aqui que Barnabé é um exemplo a ser seguido. Então como é que se eles brigaram lá, um mais um olha para a cara do outro, como é que Paulo ia dizer que Barnabé é um exemplo a ser seguido? Então é sinal que eles tiveram só uma ruptura de trabalho ministerial, mas eles não tiveram uma ruptura de relacionamento. É essa leitura que a gente pode fazer aqui na palavra de Deus. E tudo indica que esse desentendimento aqui não era uma ruptura relacional, era só uma divergência ministerial. Então essa ruptura aqui não abalou a amizade deles, essa ruptura não abalou o amor entre eles, essa amizade, esse relacionamento de Paulo e Barnabé não é abalada por causa de Marcos. Inclusive nem mesmo o relacionamento entre Paulo e Marcos é abalado por causa dessa situação, até porque eles se encontram depois. Você vai ler na sua Bíblia lá em Filemão, no capítulo 1, versículo 24, mesmo Colossenses 4:10, vai mostrar que Paulo e Marcos, eles são companheiros na prisão, eles estão juntos na prisão, e eles são amigos lá, eles estão juntos na prisão, ou seja, eles se encontram depois, ficam presos juntos, então eles vão trabalhar juntos depois também. Então fica aqui evidente, amados, que não há nenhum tipo, por mais que a Bíblia relate essa discussão, essa briga entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, fica evidente aqui que não há um desentendimento relacional aqui. Eles são amigos. Isso mostra, amados, que mesmo que você não concorde com o seu amigo, você não precisa deixar de ser amigo. Que mesmo que vocês possam divergir em algumas questões, mesmo que vocês possam ter vocações talvez distintas, ou trabalhos distintos, ou gostos diferentes um do outro, vocês não precisam, a gente não precisa deixar de ser amigo. Mesmo que alguém possa falhar com você, mesmo que alguém nessa igreja possa não suprir a sua expectativa de relacionamento,
E isso é muito provável que aconteça, porque nós somos um povo aqui reunido em volta da cruz de Cristo, de um Cristo ressurreto. Mas nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas dificuldades, mas as nossas falhas, as nossas dificuldades, mesmo diante de um desentendimento, não podem impedir o nosso relacionamento e o amor um com os outros. Quem está aqui? Porque por trás de toda essa história, eu creio que esse texto fala, sabe, amados, de um chamado que eu e você temos para construir relacionamentos de aliança, um chamado que eu e você temos para construir relacionamentos pessoais, porque há um poder extraordinário no reino de Deus, através dos relacionamentos. Quem está comigo aqui diz amém? Então agora eu quero entrar um pouco na palavra. Agora era só introdução até agora. Vocês estão comigo? Quero aplicar um pouco essa história na nossa vida, na nossa igreja aqui, com 2 pontos. Primeiro deles, quero explicar ele para você. Sabe, não é a tarefa que você desempenha que é necessariamente importante. Vou repetir. Não é a tarefa que você desempenha, não é a atividade que a gente desenvolve no ministério que é necessariamente importante, mas o que realmente importa para nós é a qualidade dos relacionamentos que a gente constrói enquanto a gente faz o que faz, desenvolve a atividade que desenvolve, faz o trabalho que faz, enfim, faz a atividade, faz a tarefa que faz. Vou repetir de uma forma mais simples. O que define, sabe, o que define o nosso papel, o nosso chamado, o que define a nossa contribuição no reino de Deus, não é o que a gente faz, mas é a qualidade dos relacionamentos que a gente constrói enquanto a gente faz o que faz. Eu creio nesse formato de igreja. Tem alguém comigo aqui? Então o que define é isso, amados. Sabe, muitas vezes a gente pergunta: poxa vida, eu não sei qual que é a minha vocação ainda, pastor. Quem já fez essa pergunta? Eu ainda não sei qual que é o meu chamado. Levanta a mão. Quem já fez essa pergunta alguma vez na vida? Eu já fiz. Eu não sei qual é a minha vocação. Eu ainda não entendi o que Deus espera de mim. Eu não sei ainda qual é o meu chamado. Eu ainda não entendi, pastor. Como é que eu posso? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ser útil no reino de Deus? Então, geralmente, a pergunta que a gente faz está relacionada com uma tarefa. Só que essa pergunta que a gente faz, está relacionada a uma tarefa, ela está errada. Porque o reino de Deus não é um reino de tarefas, o reino de Deus é um reino de relacionamentos. Vamos repetir? Repete comigo: o reino de Deus, mais forte, o reino de Deus não é um reino de tarefas, mas é um reino de relacionamentos. Você pode aplaudir Jesus se você crê? Sabe, igreja, não importa se você está lavando o carro, se você está recebendo gente aqui na igreja, se você está lá na sua casa lavando louça, se você está, sei lá, dando uma aula, se você está administrando uma empresa, se você é caixa num banco, se você está construindo uma casa, se você está no supermercado, não importa. O que importa é a quantidade de relacionamentos, e os relacionamentos que nós construímos, e somos bênção na vida de pessoas. Nós testemunhamos o reino de Deus enquanto a gente faz o que faz. Então não importa o que a gente faz, se estiver fazendo um trabalho lá na sua empresa, ou pregando o evangelho aqui em cima da igreja, o que importa de verdade é o relacionamento que a gente faz enquanto a gente faz o que faz. Sabe, por experiência, eu creio que nada é tão importante no reino de Deus quanto pequenas conversas. Pequenas conversas, repete comigo, pequenas conversas. Sabe, pode ser uma ligação. Hoje ninguém liga para ninguém mais, né? Você sabia que seu telefone dá para fazer ligação? Sabia?
mas hoje ninguém liga mais. Mas seja numa ligação, seja numa troca de mensagens pelo WhatsApp, seja, sei lá, no corredor daqui da igreja, seja, quem sabe, na espera de um consultório médico, quem sabe na fila de um banco, quem sabe no corredor de um hospital, quem sabe num café, lá no seu ambiente de trabalho, a pessoa que senta na sua mesa, de frente com você ou do seu lado, sabe, são pequenas conversas. A nossa vida, ela é construída de pequenas conversas. Quantas vezes eu cheguei já para alguém, falei assim, e aí, como é que você tá, meu? Cara, não, tudo bem, tudo jóia. Cara, tá bem mesmo? Não, tudo bem. Cara, tá bem mesmo? Pô, cara, tá uma droga, velho. Tá tudo, meu Deus, cara, tá um lixo, vai. Briguei com a minha mulher, briguei com o cachorro, quase bati o carro, o irmão me cortou a frente quando estava vindo para o trabalho, eu declarei salmos, hinos e cânticos espirituais para ele quando estava vindo. Tô desse jeito, cara, não estou no meu dia bom. Sabe? E aí você começa a conversar, e você começa a compartilhar pequenas conversas. A nossa vida, ela é construída a partir de relacionamentos, e relacionamentos, eles podem começar a partir de pequenas conversas. Nós queremos quantas pessoas que elas possam conhecer Jesus através de um culto como esse, de um evento que a gente faz, de vir aqui na igreja numa célula, saber que você pode, numa pequena conversa, testemunhar aquilo que Cristo fez na sua vida, aquilo que Jesus fez na sua vida. Uma pequena conversa. Mas também, ao mesmo tempo que pequenas conversas nos edificam, nada nos fere mais também do que relacionamentos. Relacionamentos nos ferem. Nada nos alegra e nos abençoa mais do que relacionamentos, e nada nos fere mais do que relacionamentos. Sabe, eu conheço pouquíssimas pessoas que abandonaram a igreja por causa de heresias, mas eu conheço muita gente que já abandonou a igreja por causa de relacionamentos quebrados, por desapontamentos, por decepções, por frustrações relacionais. E é difícil demais. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, porque eu mesmo já causei isso, já fiz isso, já fui vítima disso, mas já fui usado pelo inimigo muitas vezes para uma imaturidade causar isso na vida de pessoas. Às vezes na forma de falar, numa brincadeira de mau gosto, sabe aquele negócio de a gente perde o amigo, mas não perde a piada, e às vezes naquilo aquela pessoa não está preparada para uma conversa, uma piada daquela, ela sai ferida, e às vezes você nem sabe que feriu. Então, relacionamento, sabe, amados? O que eu quero dizer para vocês, para nós hoje aqui, que a gente precisa ter isso como uma lição e como uma base da nossa igreja, que não importa necessariamente o que a gente faz, mas o que de verdade importa é o relacionamento que a gente constrói com as pessoas enquanto a gente faz o que faz. Vocês estão aqui? Sabe qual a coisa mais importante que Barnabé fez? Barnabé conseguiu enxergar pessoas. Cara, isso é tão extraordinário, isso é tão profundo. Barnabé conseguiu enxergar pessoas. E há uma tese, eu concordo com ela, mas isso é uma opinião minha, e há uma tese teológica de quem foi Barnabé que escreveu a carta aos Hebreus. Mas eu não tenho tempo para explicar isso, porque ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, né? Por isso que às vezes a gente brinca, abra a carta de alguém aos Hebreus, porque a gente não sabe quem escreveu. Mas, ainda que fosse Barnabé que tivesse escrito os Hebreus, essa seguramente não seria a coisa mais importante que ele fez. Mas eu acredito que bater na porta dos apóstolos e dizer assim, ó, gente, eu quero apresentar para vocês um amigo meu. Eu queria que vocês recebessem ele com toda a confiança. Ele mudou. Ele conheceu Jesus na vida dele, ele conheceu Cristo na vida dele. E esse cara está aqui, eu quero apresentar ele para vocês. É meu amigo Paulo, está aqui. Sabe, Jesus o alcançou, ele é meu amigo. Então eu acredito que a coisa mais importante que Barnabé fez, sabe, a coisa mais importante que ele fez foi dizer para Paulo, dizer assim, tudo bem, Paulo, pode implantar igrejas gentílicas, pode dedicar
sabe, do seu tempo para pregar o evangelho para esse povo que não é os judeus. E eu vou tirar um tempo aqui com o Marcos, cara. Eu vou voltar para casa e vou tirar um tempo com ele. Sabe por quê? Porque não importa necessariamente o que a gente faz. O que importa é a qualidade dos relacionamentos que a gente constrói enquanto a gente faz o que faz. Você pode aplaudir Jesus? Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, sobre o poder que os relacionamentos têm, é que uma pessoa só, uma única pessoa, é campo missionário suficiente para você ser alguém de relevância no reino de Deus. Quem quer ser usado por Deus aqui? Vai. Repete comigo aqui, uma pessoa. Quer ver? Se nós tivéssemos uma pessoa a mais aqui, cada um de nós trouxesse uma pessoa a mais, nós já teríamos que colocar mais cadeiras aqui nessa igreja e talvez até abrir a galeria. Uma pessoa a mais. Uma. Então uma pessoa, ela é campo missionário suficiente. Sabe, amados, nós apoiamos missões, nós incentivamos missões. Essa igreja aqui, ao longo desses 18 anos, esse ano 19 anos, cara, nós ao longo de todo esse tempo, nós temos investido muito forte em missões no país, na nossa região e até no mundo. Nós já implantamos igrejas, nós enviamos missionários, nós demos suporte na nossa região. A nossa igreja talvez poderia ser uma igreja 3 vezes maior do que ela já é, mas sabe o que nós fizemos? Nós entendemos missões e durante muito tempo a visão da nossa igreja foi implantar o reino de Deus e abrir igrejas, entendendo como uma forma mais eficaz de evangelismo. Então nós mandamos pastores que hoje estão em Chapecó, nós mandamos pastores para Canoinhas, abrimos igrejas em Canoinhas, nós temos uma igreja linda em Rio Negrinho, o pastor Andrei está hoje lá ministrando, nós temos uma, sabe, igreja que nós abrimos na região. Nós por um ano, essa igreja aqui, por um ano inteiro, nós sustentamos uma igreja inteira na Rússia, com os seus dízimos e as suas ofertas. Nós sustentamos durante um ano inteiro uma igreja na Rússia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Mas eu me refiro aqui, amados, que uma única pessoa apenas, ela pode ser capaz de nos colocar de joelhos, nos colocar em oração por ela, e a gente se mover numa estratégia, e buscar palavras sábias, para tentar encontrar essa pessoa, e trazer ela, e de alguma maneira chamar ela, pensar de uma maneira estratégica, para você contar o seu testemunho, para você compartilhar o amor de Jesus para ela, para você tentar trazê-la para a igreja. Então você tem ali, você ora por aquela pessoa, você pensa, meu Deus, o que eu vou falar? Será que eu vou chegar já na casa dele, já vou falando de cara assim, já aviso que eu vou, qual é o tema da conversa, né? Será que eu aviso antes, ou será que eu já chego de surpresa? Será que eu chego já elogiando, ou já entro disciplinando, e já vou falando, se você não mudar isso aqui, você vai para o inferno, cara. Então sei lá, como é que eu faço, meu Deus? Como é que eu entro aqui? Como é que eu compartilho a palavra? Sabe por quê? Toda essa estratégia, como é que eu vou trazer meu filho para a igreja? Como é que eu vou trazer minha filha para a igreja? Como é que eu vou trazer meus pais para a igreja? Sabe aquele teu amigo que é um chato lá no trabalho? Jesus morreu por ele também, então como é que eu vou trazer ele para o trabalho? Melhor, para o trabalho não, ele já está no trabalho, né? Se ele não está no trabalho, tem que ganhar a conta, mas como é que eu vou trazer ele para a igreja? Como é que eu vou compartilhar a palavra de Deus com aqueles que estão à minha volta? Como é que eu vou ser um testemunho do reino? Sabe, uma pessoa só, ela é campo missionário suficiente para você investir tempo nela. E pode ser que ele é seu colega do trabalho, pode ser sua esposa, seu marido, seu amigo. Uma pessoa só, amados, ela exige tanta estratégia, tanta reflexão,
tanta disciplina de oração, tanto zelo, tanto cuidado, quanto a evangelização dessa nação toda, a evangelização da África toda. Uma única pessoa. Quem quer ganhar Santa Catarina para Jesus? Vai, levanta a mão. Quem quer ganhar São Bento do Sul para Jesus? Glória a Deus. Mas sabe, amados, que às vezes ganhar a nossa cidade para Jesus não seja tão difícil quanto ganhar aquele amigo nosso lá. Às vezes ganhar a cidade para Jesus é mais fácil do que ganhar aquele nosso amigo, do que ganhar aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa, aquele sogro, aquela sogra, aquela nora, para Jesus. Estratégia. Então a gente precisa entender que uma pessoa só, ela vale a pena e precisa de uma estratégia. Se a gente quer ver essa cidade sendo mudada e transformada, a gente precisa entender, Deus, como que eu posso ser uma ferramenta nas suas mãos, para que o Senhor possa me usar como bênção na vida desse meu amigo aqui. E uma dica que pequenas conversas pode ser exatamente aquilo que a gente precisa para que uma vida possa ser mudada. Sabe? Tem 2 versículos aqui que são extraordinários na palavra de Deus. Talvez 2 versículos que sejam dos mais profundos aqui que você já conhece na palavra de Deus, surgiram de uma pequena conversa com Jesus. Jesus está certa vez a caminho de Samaria, tem uma mulher ali que Jesus senta ao poço de Jacó e aquela mulher vem pegar água. E Jesus começa a ter uma pequena conversa com aquela mulher. E ela fala para Jesus: ei, você não devia nem estar falando comigo. Você não devia nem estar falando comigo. Eu sou uma samaritana, sou mulher, sou samaritana. E você está aqui, você é um judeu. E eles começam a ter uma conversa, um relacionamento. E aí Jesus fala para ela o quê? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Você conhece o texto. Surgiu como? De uma pequena conversa, da transformação de uma samaritana. Outra segunda conversa, na calada da noite, uma conversa de Jesus com um mestre da lei chamado Nicodemos. E ele está lá conversando e Nicodemos perguntando para Jesus: mas como é que você faz o que você faz? Me explica isso. E Nicodemos começa a ver que tem uma certa coerência, porque Nicodemos começa a ver que aquilo que Jesus está fazendo está somente cumprindo o que as Escrituras já falavam acerca do Messias. E aí Jesus fala para ele o quê? Um versículo que todos nós já conhecemos, o texto áureo que a gente diz, né, da nossa Bíblia. Quer ver como você conhece? Porque Deus... Vamos lá? Você conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse texto, amados, surgiu de uma pequena conversa de Jesus com esse homem aqui. Então quem sabe numa conversa aqui, numa madrugada entre amigos, uma conversa que vai fazer a diferença, sabe? Eu tenho tantas pessoas que eu já trouxe para Jesus a partir de uma pequena conversa, de um café, um café é maravilhoso para isso. Eu nunca marco gabinete como alguns pastores, e nada contra, mas eu não marco gabinete, eu não marco um atendimento, eu marco café. Primeiro que um café é uma das maravilhas mais extraordinárias que Deus já fez nessa terra. Quem concorda comigo diz amém. Glória a Deus. Café de verdade, estou falando, né? Agora, quer ver você fazer amigos tomando café em volta da mesa? Quantas conversas extraordinárias já saíram em volta daquela sua mesa lá, dona Serlene? É ou não é? Quantas vidas já foram mudadas e transformadas através de uma mesa daquela? Pequenas conversas.
E sabe que eu queria que a gente entendesse hoje aqui. Paulo está dizendo aqui, Barnabé, cara, a gente tem que implantar a igreja aqui para os gentios. E Barnabé fala, tudo bem, Paulo, vai. Essa é a sua vocação, mas cara, eu vou cuidar de Marcos. E é tão extraordinário que Barnabé, ele leva Marcos, não para casa, porque Marcos, ele era de Jerusalém, ele não leva Marcos para casa de Marcos, em Jerusalém, ele leva Marcos para a sua casa, em Chipre. Barnabé leva Marcos, cara, eu vou tirar um tempo com ele, eu vou levar ele para minha casa, vou tirar um tempo com Marcos aqui, talvez ele está ofendido, está magoado, tal, eu vou tirar um tempo com ele, vou discipulá-lo, e eu vou levar ele comigo, sabe por quê? Porque uma pessoa só é campo missionário suficiente. Então se você acha que você não está sendo útil no reino de Deus, porque te falta uma tarefa, comece a prestar atenção nas pessoas que estão do seu lado, olha a sua volta agora, vai, olha para quem está do seu lado direito, olha para quem está do seu lado esquerdo, olha para ele aí. Comece a prestar atenção nos relacionamentos que você está construindo. Comece a prestar atenção lá no seu trabalho. Comece a prestar atenção nas pessoas que você está convivendo. E eu quero falar uma verdade aqui para nós aqui, porque hoje eu creio que todo mundo aqui basicamente é da casa. Então eu quero falar uma grande verdade aqui. Sabe, amados, por que será que anos de convívio com a igreja, às vezes nós somos pessoas tão superficiais? Sabe por quê? Estava pensando nisso. Porque às vezes a gente convive com a igreja, a gente convive com a tarefa, a gente convive com a nossa escala, a gente serve, a gente convive com a nossa escala, mas a gente não convive sequer com um irmão, com uma irmã. A gente não abre a nossa casa para receber. Eu louvo a Deus porque nessa semana eu pude ver na OLX uma certa demanda de sofás brancos sendo vendidos. Mas você não precisa vender seu sofá branco, desde que você receba os irmãos da sua casa para sentar no seu sofá, tudo bem? Então não precisa vender, só precisa deixar o pessoal sentar no seu sofá lindo e maravilhoso, amém? Mas tudo que a gente precisa é isso, amados. E às vezes a gente convive com a estrutura da igreja, mas a gente convive com a estrutura, mas não convive com uma pessoa sequer. A gente não abre o coração, a gente não confessa os nossos pecados, a gente não tem ninguém para compartilhar as nossas dores, a gente não tem ninguém para compartilhar e para confessar os monstros que vivem dentro da gente muitas vezes, e a gente dá desculpa que a gente não encontrou ninguém, não tem ninguém de confiança, que a gente não, sabe, ninguém me ligou, ninguém me discipula, eu estou caminhando sozinho. Não, é a gente mesmo que não se abre, e às vezes a gente convive anos na igreja e a gente não se abre, sabe, mas eu quero incentivar toda a nossa igreja, toda a One Hope hoje aqui, para que sabe, assim como esse relacionamento entre Paulo e Barnabé era um relacionamento maduro, era verdadeiro. E por que eu vejo que é um relacionamento maduro e verdadeiro? Porque a Bíblia nos mostra isso. Provérbios 27:17 diz assim, põe na tela para mim, Provérbios 27:17, olha o que diz: o prudente, ou melhor, o ferro se afia com ferro, uma pessoa pela presença do seu próximo. Na minha versão diz assim, ó, como o ferro com o ferro se afia, não é assim? Você vai afiar a faca da sua casa? Com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O ferro, quando afia com ferro, sai o quê? Isca. E o amigo com amigo, quando se afia, sai o quê? Faísca. Pega fogo às vezes. Não rala em mim, entendeu? Mas faísca, sai faísca, não é? Mas a gente está aqui, a gente está aprendendo, a gente está crescendo, está amadurecendo. Então é isso, amados. Se eu sou do tipo de pessoa que pula dos relacionamentos quando o negócio esquenta, quando o negócio dá atrito, quando sai faísca, eu vou ter dificuldade para amadurecer. E essa relação aqui, quero chamar o louvor aqui em cima, essa relação aqui entre Paulo e Barnabé, sabe, elas nos ensinam muito sobre a profundidade dos relacionamentos. Sabe por quê? Porque o que importa não é o que a gente faz, mas a qualidade dos relacionamentos que a gente constrói enquanto a gente faz o que faz. Então, para encerrar,
Eu quero encorajar você, sabe, de todo o coração, de todo o meu coração, a você ser, sabe, ser transparente, ser autêntico. Ser transparente e autêntico. E ser transparente e autêntico não é jogar na cara do outro todos os defeitos dele, não, porque aquela pessoa que você ama, ela requer uma estratégia para que você sim aponte o dedo para ela, para que você assim fale na cara dela. Ela precisa que você diga: ei, você está com bafo, hein? Vai tratar esse dente aí, velho. Então ela precisa, mas você precisa ter um jeitinho de falar. Não dá para falar assim: eixe, meu Deus, chegou aqui o cara sepulcro caiado. Não fala comigo. Não dá, irmão. Então tem que ter uma estratégia. Tudo bem? Então eu quero encorajar você, amados, a ser autêntico com 1, 2, 3 pessoas, que a gente possa construir relacionamentos de verdade, sabe? Eu quero dizer para você, busque amigos aqui, busque amigos de verdade, que seja amigo dessas pessoas. Busque ter relacionamentos de verdade com pessoas que têm, sabe, interesse genuíno em você, e que você possa dizer assim: ó, cara, você é meu amigo, pode pôr o dedo na minha cara, porque eu sei que eu sou meio chato às vezes, e pode pôr o dedo na minha cara, eu confio no seu amor legítimo por mim, eu confio que você me ama de verdade, que é legítimo o amor que você sente por mim. Então, cara, pode me confrontar, vai, pode me confrontar. Então eu aconselho você, sabe, que você possa encontrar pessoas para fazer isso, pessoas que sejam amorosamente verdadeiras umas com as outras, que você tenha Barnabés na sua vida, que você tenha Barnabés que possam amar você verdadeiramente a ponto de confrontar você e fazer você crescer, mas também que você tenha alguns João Marcos na sua vida, que você tenha Marcos que possam ajudar você a crescer. Meu sonho, amados, é que a One Hope, ela seja aqui uma igreja, que ela cresça e ela possa cultivar relacionamentos puros, verdadeiros. E quanto mais relacionamentos genuínos e verdadeiros nós tivermos, mais nós veremos essa igreja crescer. Quem quer ver essa igreja crescer aqui? Não, uns 4? Quem quer ver essa igreja crescer aqui? Quem quer ver os seus amigos, seus parentes aqui nos próximos cultos? Vamos mudar essa frase? Quem quer ver os seus amigos e seus parentes aqui no próximo culto aqui? Ah, levanta a mão. Sabe qual que é a minha oração? É, Senhor Jesus, que nós possamos cair na graça dessa cidade, da nossa sociedade, da nossa comunidade, e essa cidade possa dizer uns para os outros, dizer assim: cara, lá na One Hope, esses caras se amam de verdade. Lá naquela igreja, os caras se amam de verdade. E que a gente possa cumprir o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Curva sua cabeça, feche os olhos. Eu quero fazer uma oração aqui. Se você está aqui, talvez você não esteja nos visitando, mas você esteja frequentando essa casa já há alguns dias, e você deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você bem alto levantasse a sua mão, porque eu quero orar por você. Você que deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso, levante sua mão. Glórias a Deus pela vida de vocês. Eu quero que vocês repitam essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento, e escreve meu nome no livro da vida, porque hoje eu sou teu e tu és meu. Eu quero caminhar contigo, eu quero te conhecer, eu quero ser teu amigo, e me ajuda me ajuda a fazer amigos também.
Porque a partir de agora, essa igreja, esta casa, é minha família também. Esses irmãos que estão aqui, a partir de hoje, também são meus irmãos. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas, por aqueles que estão em casa, ou por aqueles que estão aqui nessa igreja hoje, que de livre e espontânea vontade entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor possa mudar a vida de cada uma delas, que o Senhor possa dar a elas a oportunidade de viver uma nova história, uma nova vida. E a Tua palavra diz que quando nós nascemos de novo, quando nós Te recebemos como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo, e aquele que nasce de novo não é um ser individual, mas aquele que nasce de novo é um ser coletivo. Aquele que nasce de novo não é individual, aquele que nasce de novo é um corpo e faz parte de um único corpo. E que nós possamos estar aqui, Pai, em nome de Jesus, louvando o Teu nome, junto com todos aqueles que hoje se juntam à família, em nome de Cristo Jesus. Vamos aplaudir Jesus por essas vidas. Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar uma canção. Nós ainda temos alguns minutos antes de encerrar. Eu queria orar por você. Que nós pudéssemos agora, quem sabe, uma oportunidade, enquanto estamos tocando essa canção, você possa talvez sair do seu lugar e quem sabe encontrar alguém, abraçar alguém e dizer: cara, me perdoa porque, poxa, eu amo você, eu me machuquei e você me feriu com aquelas palavras e tal, mas cara, eu amo você, eu quero continuar do teu lado, quero confiar minha vida, minha história junto contigo, nós estamos juntos nessa casa, nessa igreja. Pô, me perdoa, cara, que a gente possa caminhar juntos, que a gente possa viver uma história juntos. Conte comigo. Eu quero isso aqui de coração aberto. Eu não posso trazer pessoas que já foram embora, talvez por alguma vez, alguma palavra minha, uma atitude minha, da minha casa, dos nossos líderes, mas eu quero em nome deles pedir perdão para você. Se em algum momento nós fizemos algo que talvez te desapontou, talvez fizemos algo exatamente correto, mas a forma como fizemos te feriu, quero pedir perdão para você. Nós queremos pedir perdão para você, como igreja, como líderes aqui nessa casa. Nós precisamos de você da mesma forma que nós sabemos que você precisa da gente, porque Deus deu dons para nós. Deus deu dom para mim que não deu para você. Deus deu dom para você que não deu para mim. Então, nós somos um único corpo. Nós somos membros de um único corpo, do qual nós temos um único cabeça, Cristo Jesus. Então, enquanto nós cantamos essa canção, se sinta à vontade de procurar alguém, de mandar cara, eu te amo, me perdoa. Pode ser uma mensagem no celular, pode fazer isso agora, pode ser no final desse culto, pode ser agora procurar alguém, ou você pode abraçar a pessoa que está do seu lado, dizer assim: cara, me ajuda, cara, vamos criar uma aliança aqui, mesmo que em algum momento a gente possa se ferir, mas que a gente não venha criar ruptura de relacionamento, porque isso é ruim. Pessoas já foram embora, já abandonaram a igreja por conta de relacionamentos uns com os outros, e às vezes a gente não fica nem sabendo, mas que você possa criar relacionamentos de aliança uns com os outros aqui. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus? Verso 1. Santifica-nos. Nós te adoramos, Jesus. Na tua verdade, vem-nos, faz-nos um, como és com. Verso 2. Quero te convidar a você adorar o Senhor. Levante sua voz e adore o Senhor. Adore. Em tua perfeição. Ele é a razão. Ele é o que nos une. Só então seremos. Ele é o que nos une. Tua expressão. Refrão.
ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz. Vamos fazer assim, vamos dar a mão para quem está do nosso lado. Somos o corpo. Olha para o seu irmão e diga: somos o corpo de Cristo. Enquanto você canta, fala para ele aí. Entra a bateria. Em teu nome aqui, todos saberão, Deus o enviou. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Ao Filho, na sua igreja. Vamos fazer algo aqui. O Espírito Santo está falando algo no meu coração. Eu quero fazer algo com vocês aqui. Nós já estamos de mãos dadas uns com os outros. Eu queria que você, se você não conhece a pessoa que está do seu lado, pergunta o nome dela. E eu queria que você, muito provavelmente você já está sentado do lado dessa pessoa, se conhece, mas se você não conhece, pergunta o nome dela. E eu queria que você orasse por ela, assim, de mão dada mesmo. Só pergunta o nome dela e vamos orar uns pelos outros. Nós vamos continuar cantando essa canção. Enquanto nós cantamos aqui, você vai orar. Nós vamos tirar aqui 3 minutos que nós vamos orar uns pelos outros aqui, amém, amados? Vamos lá? Vamos lá? Vamos adorá-lo. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Glória ao Filho, glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo de Cristo. Em uma só voz, nós declaramos, somos o corpo de Cristo. Toda a glória, toda a glória de Cristo, 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 toda a glória. A honra, a ti a glória, todo domínio está em suas mãos, suas mãos. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em suas mãos, suas mãos. Tu és o dono da tua igreja, todo domínio está em tuas mãos, tuas mãos. A ti a honra, a ti a glória, todo domínio está em tuas mãos, tu és o dono, tu és o dono da tua igreja, todo domínio está em suas mãos. Glória ao Filho, glória ao Filho, na sua igreja, somos o corpo
Toda a igreja, vai. Uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Da sua igreja, somos o corpo de Cristo. E em uma só voz, nós declaramos: somos o corpo de Cristo. Toda a glória de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Levanta a mão do seu irmão, repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Que essa verdade, que essa unção que hoje cai sobre essa casa, sobre essa igreja, que esse poder dos relacionamentos possa fazer de nós uma igreja extremamente relevante nessa cidade. E milhares, eu profetizo que milhares, posso ouvir um amém? Que milhares de vidas possam conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eles possam dizer por aí, nós possamos cair na graça de todo o povo, aonde vai ser da boca de toda essa cidade, dizendo: lá naquela igreja, de verdade, tem um povo que se ama. Que o Senhor abençoe você, que Ele ajude você, abençoe você nessa semana e use você como instrumento poderoso nas mãos dEle, para ser relevante no reino, que você possa contar seus testemunhos, através de uma pequena conversa, de um pequeno café, mas eu profetizo que a vida dessas pessoas nunca mais será a mesma. Aliás, você será usado por Deus para mudar a eternidade dessa pessoa. Quem recebe isso diz amém. Deus abençoe você em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nos vemos na quinta-feira no Conheça a Sua Bíblia. Te oferecer por tudo que